Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe a deputada federal Margarida Salomão, que é do PT. Deputada Margarida Salomão, muito bom dia, bem-vinda à Super Notícia FM. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma honra também, e poder me dirigir a essa audiência tão grande que vocês têm, Rodrigo, Delma, no Super Notícias. Estamos aqui para conversar. É Obrigada. Isso aí. Nós temos também a participação do repórter Lucas Ragazzi, nosso repórter aqui na Super, repórter da editoria de política do Jornal Tempo. Lucas, bom dia, bem-vindo novamente. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, ouvinte e a deputada Margarida Salomão. Bom, deputada, eu quero começar a entrevista com a senhora falando a respeito daquela votação que tivemos na semana passada na Câmara dos Deputados. Votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, em que ele se livrou da denúncia por corrupção passiva. O PT votou de forma única contra o presidente Michel Temer. Qual a avaliação a senhora faz dessa votação da semana passada na Câmara? Nós não votamos exatamente contra o presidente Michel Temer, nós votamos pela abertura do processo. Ele teria, inclusive, amplas condições de defesa no Supremo Tribunal Federal. Mas entendíamos, todos nós, que aquelas provas apresentadas, e aí não era só convicção, tinha prova, tinha vídeo, tinha imagem da mala de dinheiro, tinha aquela conversa esquisita na garagem do Palácio Jaburu, um lugar em que não se deve tratar de certos assuntos. Então, nós entendíamos que com essas evidências tão gritantes, era necessário abrir o processo. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a minha avaliação do governo Michel Temer, que eu considero uma tragédia. Mas, independente disso, não é por isso que eu votei contra ele. Eu votei para abrir o processo. Essa foi a posição encaminhada por unanimidade pelo PT. E ele conseguiu barrar a abertura dessa investigação com um número baixo de votos, 263 votos. Então, você tem, inclusive, o PSDB, que era um dos principais apoiadores do Temer, rachado no meio, 22 para um lado, 21 para o outro. Então, eu acho que isso tudo compõe uma circunstância de crise política agravada. Quer dizer, nós o que podemos esperar daqui por diante é um governo paralisado, com uma situação fiscal gravíssima. Anuncia-se um corte de 70% dos recursos do SUS. O SUS é o que atende a população brasileira nas suas necessidades mais elementares. Então, com o governo nessas condições, nós entendemos que a luta vai ter que ser ainda mais ativa para que a gente possa encerrar essa página triste da história do Brasil. Deputada, ao final da votação, né, o presidente Temer, ele fez um discurso no Palácio do Planalto e ficou muito claro que ele comemorava ali a vitória que ele teve na Câmara e deixou claro que agora, com esse apoio que a Câmara demonstrou a ele, agora ele vai priorizar as pautas das reformas, que é o que deve realmente ser conduzido no Congresso até o final do ano. A senhora falou em governo paralisado, levando em consideração que o governo... quando a senhora fala em relação a finanças, mas agora o presidente ele vai entrar com poder de fogo agora na Câmara por causa dessas reformas. E como é que a senhora vê agora essa articulação, levando em consideração que para não passar uma denúncia contra o presidente, houve todo esse aparato na Câmara, com as reformas, a senhora já dá a luta do presidente como vencida? Eu dou como uma derrota do presidente. O presidente conseguiu se segurar na corda bamba. Ele está na corda bamba. Hoje, todo o esforço do governo brasileiro é para sua autopreservação. Não é para implementar nenhum tipo de política. Quando o Temer sucedeu a Dilma, de uma forma que, no meu entendimento, foi através de um golpe parlamentar, ele tinha claramente uma agenda. A reforma trabalhista, a ampliação da terceirização, a pejotização da força total do trabalho, todas essas coisas, a reforma da Previdência, que era a coisa mais grave, tinha uma pauta clara. O congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que isso ele conseguiu fazer. Agora, para passar qualquer coisa dessa, ele precisa de 308 votos. Veja só, ele teve 263, gastando rios de dinheiro. Com essa situação fiscal tão apertada, a ideia é que ele não tenha mais nenhum de tirar para gastar.
Ele gastou tudo nessa primeira tentativa de sobrevivência. Então, ele ganhou o primeiro round, mas não acabou a luta de boxe. Agora, deputada, não faltou mobilização da oposição em torno dessa votação? A gente não viu protestos, manifestações de sindicatos, movimentos, como já ocorreu antes. Nesse dia da votação, não faltou uma mobilização, principalmente desses movimentos ligados ao PT? O que nós temos hoje, desde 2013, se você pensar mesmo, o povo está na rua. O povo esteve na rua em 2013 com a pauta, em 2014 teve a eleição para a presidência, todo mundo na rua também. 2015, aí houve uma mobilização, inclusive em grande parte feita pela mídia, contra a Dilma, todo mundo na rua, tinha aqueles atos gigantescos. 2016, que foi o período do impeachment, você tinha passeata de um lado, passeata do outro, e esse ano nós já tivemos movimentos, por exemplo, dia 28 de maio, que foi a maior manifestação que já ocorreu na história do Brasil. O povo cansa também. Não é assim que você está indignado e por causa disso você vai para a rua. Ninguém tem dúvida que haja uma indignação disseminada na sociedade. O Temer, na última mensuração de pesquisa de opinião, ele tinha 5%. Acho que agora ele já deve ter um número negativo. -2, -3, eu não sei como é que vai como é que vai mensurar uma coisa dessa, mas não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, eu não conheço ninguém que defenda o Temer. Olha que eu tenho relações assim muito diversificadas, mas não encontro ninguém. Eu encontrava gente que defendia a Dilma, gente que falava mal da Dilma, tinha gente que defendia a Dilma. Agora o Temer não, o Temer é uma unanimidade, mas isso não significa que as pessoas estivessem motivadas a ir para a rua, até porque elas estão tão desalentadas com o poder político, com o Congresso. E eu também quero dizer a vocês que há objeções materiais a isso. A última grande mobilização que aconteceu, ainda contra a Previdência, essa coisa toda, a polícia de Brasília jogou bomba de gás... Efeito gás... oral. Não, tem outro gás. Lacrimogêneo. Não, mas tem sem ser o gás de pimenta. Spray de pimenta. Spray de pimenta. Gente, aquilo é um negócio horroroso. Eu mesma estava do lado de fora, se parece que a sua respiração para no peito. É um negócio pavoroso. Eles julgavam de helicóptero. E agora, nesse período, nesse dia dessa votação, nem os meus assessores conseguiram se movimentar dentro da Câmara. Então, há também, é preciso reconhecer isso, uma ofensiva dos setores de segurança nessa questão da preservação do golpe. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se o povo brasileiro tivesse condições, hoje, ele votaria para presidente e numa perspectiva totalmente diferente da presidência Temer. Ô, deputada, então, continuando nesse tema da votação, já era consenso no dia, o Rodrigo pode até dar mais detalhes, porque cobriu o in loco lá em Brasília no dia da votação. Estava lá. Então você viu a dificuldade que era andar lá. Foi uma luta, realmente. Já era consenso desde de manhã de que a denúncia não passaria nos votos. A oposição não poderia ter articulado uma saída em grupo do plenário para causar uma falta de quórum. Não. Por que a oposição continuou lá, sabendo que perderia? A oposição eu, por exemplo, só lancei presença no voto. Eu não lancei presença o dia inteiro. Nós estávamos lá desde cedo. Foi uma longa jornada de trabalho. Cheguei lá 8h30 da manhã e saí de lá 10h30 da noite. Mas eu só lancei presença no meu voto. Essa que era a nossa tática. Então, nós não demos presença. Já outros partidos, por exemplo, PSDB, que encaminhou para acolher a denúncia, portanto, contra o Temer, mas eles deram presença. Essa foi a negociação. Então, isso é um dado. Isso faz parte da luta política. Agora, depois que eles deram presença, nós tínhamos que votar. Mas faltava número também para a oposição para conseguir efetivamente, exatamente, né, deputada? Nós não tínhamos condições. Crescemos muito, tá certo? Foi 263 a 227. Foi o melhor placar desde o impeachment que nós alcançamos. Então, isso também não é uma coisa para ser desprestigiada. Não, isso é uma pequena vitória. E eles terem 263 votos, nessas circunstâncias, com Antônio Embaçaí dentro do plenário, negociando
valores, você estava lá, você viu isso, dentro do plenário. Falei, se fosse na época da Dilma, tivesse um ministro fazendo uma coisa dessa, saía preso. Saía preso. Mas como no PSDB, você sabe disso, você não conhece aquela piadinha? Não coma carne processada. Coma tucano, pois ele nunca será processado. Isso, na verdade, seria um crime ambiental. Deputada, a senhora falou no começo da entrevista aqui um dado que me chamou muita atenção e eu queria retomá-lo com a senhora. Quando diz que espera a partir de agora um governo paralisado, enfim, que anuncia-se um corte de 70% dos recursos do SUS. De onde vem essa informação? Ué, isso aí é a proposta fiscal que está em discussão lá na comissão de orçamento. E mais, vai ter que se votar um ajuste que ser votado, né? Então é isso que está sendo negociado dentro da Câmara. Já se cortou neste ano metade dos recursos para pesquisa e para ciência no Brasil. Vocês devem ter lido na semana passada essa terrível notícia de que foram suspensos os pagamentos de bolsa de iniciação científica já nesse mês de setembro. Olha, isso é uma loucura, sabe por quê? Porque não é uma dificuldade, assim, vamos dizer assim, local. Na verdade, você está suprimindo uma geração. Essa geração que chegou na universidade pelas cotas, que chegou pelo ProUni, que chegou pelo FIES, essa nova composição social do alunado brasileiro, muito diferente. Eu sei porque eu sou professora, fui reitora, então eu tenho essa memória histórica de quem estava dentro das universidades e hoje quem está. Deputada, o quanto disso é responsabilidade do governo Dilma? Muito se fala que esses cortes se dão muito por conta da crise econômica, financeira. A senhora coloca alguma responsabilidade na recessão do país, na crise econômica do país, na gestão Dilma? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa grande crise é um aspecto chegado ao Brasil de uma crise internacional. Você tem um recuo das importações. Nós nos seguramos na década passada com um excelente desempenho das exportações de minério, das exportações de comida. Nós somos a grande fazenda do mundo, né? Quando você tem, depois da crise de 2008, uma retração no poder de compra do mundo, que houve de fato isso, um encolhimento da economia chinesa, que é uma grande parceira, a economia chinesa é uma grande parceira da economia brasileira. Então você tem essa retração. O governo Dilma fez uma análise errada. Achou que, começando a fazer um ajuste, não com esse impacto, não com essa severidade, mas achou que, propondo um ajuste, que haveria alguma condição de retomada. Hoje nós temos clareza de que você não pode ter uma retomada econômica no Brasil com uma diminuição do Estado. No Brasil, historicamente, o Estado é um grande investidor. Então, essa analogia que eles fazem com a casa da gente, falam, quando você está passando um aperto, você deixa de comprar uma roupa, você não troca a geladeira, está tudo bem, porque aí trata-se exclusivamente de consumo. Mas no Brasil, quando o Estado para de investir, isso significa menos emprego. Isso significa menos atividade econômica. Uma grande parte desse desemprego que tem aí deve-se à crise da Petrobras. Deve-se à quebra da construção brasileira, da construção civil brasileira, pela via judicial, que é uma coisa maluca. Você não tem isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você prendeu o Madoff, mas você não quebrou o Lehman Brothers. Aqui não. Aqui você quer quebrar o Odebrecht. Isso é uma estupidez. Quantos empregos o Odebrecht te dá? Se você tem que prender o dono do Odebrecht, prenda agora. Não quebre a empresa. Aprenda com os capitalistas. Nenhum capitalista faz isso. Se existe uma gestão criminosa, você criminaliza quem é o responsável e o pune. Agora, você não quebra a empresa, porque quebrar a empresa castiga a sociedade como um todo. Deputada Margarida Salomão, só voltando um pouquinho a essa questão do que está previsto para a pauta da Câmara no próximo semestre. Aliás, a gente já está no semestre, né? Estamos Eu nele, ainda estou... Exatamente. Agosto. Há uma preocupação muito grande. A senhora disse, ninguém fala bem do presidente Temer, sobretudo das reformas que ele está querendo implantar. A senhora fez algumas contas aí, disse que encarou essa votação da denúncia como uma derrota ao presidente devido à quantidade de votos que ele teve e ao varejão que foi feito um dia antes
lá na Câmara, que inclusive o Rodrigo trouxe essa informação para a gente, ele estava lá acompanhando. Então a senhora atribui essa vitória do presidente Temer única e exclusivamente à questão das emendas que ele liberou e não ao argumento que a situação estava utilizando, que era o de que trocar um presidente nessa altura do campeonato seria ruim para o país, financeiramente falando, né? Seria muito ruim para os negócios do país, para os investimentos. Então, a senhora não acredita que as reformas vão passar? Eu acredito, em primeiro lugar, que esse argumento é uma piada. Este foi o argumento que substituiu a invocação da família. Quando tiraram a Dilma, ninguém falava qual crime a Dilma tinha cometido. Falava-se assim, em nome da minha família, da minha avó, do meu cachorro, até uma pessoa falou, pela salvação de Jerusalém, que eu não sei nem de que maneira que haveria uma relação causal, mas enfim. Agora, ao invés disso, o argumento foi esse. Em nome da estabilidade do desenvolvimento, mas pelo amor de Deus, isso é outra piada de mau gosto. Porque nós todos que estamos vivendo no Brasil, o que nós estamos presenciando é o fechamento da UERJ, a crise fiscal de 2 grandes estados brasileiros, como o caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Em Minas isso não chegou, porque o Pimentel é bom de gestão, então, de alguma forma, ele está pilotando a crise. Aqui tem governo, aqui não tiraram a polícia da rua, aqui não estão fechando a universidade. Então, essa situação é verdade, isso é verdade. Você pode fazer as críticas que você quiser ao Pimentel, e é claro, como toda gestão, é uma gestão aberta também a crises, mas não dessa natureza, como você tem no Rio de Janeiro, como você tem no Rio Grande do Sul, que eu estou vendo isso. Tá? Então, você, com essa situação, como é que eu vou te falar? Insuportável, porque para o povo brasileiro, você tem outra vez mendigo na rua. Tem gente pedindo dinheiro na rua, vendendo qualquer coisa, vendendo brinco, vendendo um pedacinho de algodão, vendendo qualquer coisa, porque a situação econômica é, de fato, muito grave. Mesmo isso, a queda da inflação é por estagnação. Você tem uma estagnação gigantesca. Esse é o grande problema. Você tem uma estagnação gigantesca. Fala, mas olha, houve essa pequena retomada do emprego. Não, não teve não. Você sabe o que aconteceu? As pessoas foram demitidas e outras foram contratadas no seu lugar por salário mais baixo. É isso que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Nós vivemos nesse país, nós não vivemos na Lua. Então, essa invocação é uma invocação vazia. É uma fórmula, mas não é uma fórmula mágica. Não é pela sua enunciação que a economia do Brasil é de melhorar. E quanto à apreciação das reformas? Eu não acredito que essas reformas, quer dizer, a Previdência, a tributária, agora falou da tributária, a tributária não é mais difícil de passar. Porque para fazer reforma tributária no Brasil, a única alternativa que nós temos é taxar os ricos. Ou seja, taxar quem tem. Hoje você taxa quem não tem. Né? Por exemplo, esse aumento da gasolina, todo mundo paga o mesmo preço. O rico e o pobre, quando enche o carro de gasolina, ou quando, enfim, paga o combustível, paga exatamente o mesmo valor. Isso é um absurdo, porque é a tributação indireta que, na verdade, sangra os pobres, que são a maioria, muito mais do que os ricos. Os ricos, na verdade, este país, por causa de uma lei passada pelo Fernando Henrique Cardoso, não taxa o lucro. Mas, deputado, o PT teve a chance de fazer isso quando era governo. Por que não fez? Meu querido amigo, em 500 anos de opressão, nós abrimos uma pequena janela. Nós não produzimos a salvação da lavoura, nós melhoramos a vida das pessoas, muito. Hoje, você tem gente na universidade, você tem gente de outra natureza ocupando posições-chave. Você teve uma evolução social, a sociedade se colocou em movimento. Agora, nós não resolvemos todos os problemas, nós não democratizamos os meios de comunicação, nós não fizemos a reforma política, nós não fizemos a reforma tributária. Quer dizer, você trabalhou dentro dessa janela de oportunidades, que eu, inclusive, quero dizer, uma janela estreita. Quando as coisas se agravaram com a crise econômica, que, enfim, o ganho de espólio, o espólio encolheu, aí a crise se acirrou e as forças mais poderosas do Brasil se congregaram para tirar a Dilma e o PT, e se houver condição possível, interditar, inclusive, a volta do Lula. Esse é o quadro que nós temos no Brasil. É um quadro muito claro de disputa, de interesses econômicos de classe. Então, os poucos que possuem o Brasil... Você já leu um relatório da Oxfam que diz que metade da riqueza brasileira é possuída por 6 homens brancos? Isso é fato. A Oxfam é uma ONG, né?
Então você tem uma desigualdade tão gritante que para fazer uma reforma tributária você teria que ter energia política para chocar-se com esses setores que são inclusive os avalistas do atual governo. Então eu vejo pouca chance disso. E é por isso que eu creio que nós temos um governo paralisado, um governo que tem que ser combatido. Agora, por exemplo, eles querem suprimir a legitimação, a regularização da propriedade dos territórios quilombola, dos territórios indígenas. Estamos sendo, inclusive, criticados no mundo inteiro por força dessa ofensa aos direitos humanos. Num dia em que se comemora hoje, né, 11 anos da Lei da Maria da Penha. Você pensa bem, 11 anos é nada. É nada para você ter uma legislação tão importante que defende os direitos das mulheres. Então, é uma situação difícil. Agora, né? deputada, essa é uma crítica que ocorre vem há mais tempo, né? Desde o governo Dilma, desde o início do governo Dilma, com a construção de Belo Monte, com a demarcação de várias terras indígenas que foram consideradas, foram muito criticadas pelas lideranças indígenas ali nas regiões do Pará, do Amazonas. Por que essa é uma questão que hoje é tratada com muita seriedade contra o governo Temer e, na época, não foi muito debatida? Não, foi muito debatida. Havia diferenças de opinião, inclusive, com relação a isso, mas não dá para comparar, tá certo? Essa situação de Belo Monte, que lamento, inclusive, que tenha sido encaminhado da maneira como foi, mas é muito reduzido em relação ao que se quer agora. Agora você quer suprimir todas. E, olha só, isso nunca aconteceu no governo Dilma, pelo contrário, nós interditamos isso. Os ruralistas estão com a proposta de que a demarcação passe a ser feita pelo Congresso. Este Congresso que recusou-se a acolher a denúncia contra Temer. Este Congresso que é tão facilmente comprável. Então, você imagina, não vai ter mais terra indígena no Brasil, é diferente. No caso de Belo Monte, você tem conflitos locais com populações indígenas que não foram resolvidos. Mas isso é uma coisa local. Agora não, é passar a demarcação, que é mudar a Constituição, que a Constituição brasileira diz que quem demarca é o governo federal, com apoio da FUNAI, com apoio do INCRA. Então, isso é uma responsabilidade pela Constituição do governo federal. Agora não. Agora você vai passar isso para aquela Câmara na qual eu estou e que eu conheço tão bem, que dá medo. Muito bem. Deputada, a gente infelizmente não tem mais tempo. Gostaria de agradecer a presença da deputada federal Margarida Salomão, do Partido dos Trabalhadores, por essa entrevista ao vivo aqui na Super Notícia FM. E eu que quero agradecer, Rodrigo, a você, a Delma, ao Lucas, por questões tão bem postas e que eu acho que o PT tem que responder e que eu, como deputada, preciso prestar contas à sociedade brasileira, à sociedade mineira que eu represento, de o que está se passando lá. E eu quero chamar todos à luta, porque a situação que nós estamos vivendo é uma situação intolerável.